projeção astral do dia 12/3/1980. Lá vamos nós. Essa projeção astral foi um caso bem interessante, né? Na verdade, quando eu falo sobre projeções astrais, eu tenho centenas, eu acho que eu tenho milhares de projeções realizadas, né? E essas projeções, elas são acontecimentos que eu anoto muito mais detalhadamente do que eu falo, porque eu acredito que a pessoa, quando ela começa a ouvir esses vídeos, ela vai ficando, se ela ouve muitos detalhes, ela fica um pouco desgastada, um pouco cansada, né? Mas eu penso que isso é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar, né? E vamos fazer o melhor que a gente pode, né? Essa projeção que aconteceu nesse dia, bom, essa deve ser a segunda projeção do mesmo dia. Eu saí do corpo, eu vou contar ela um pouquinho mais detalhado, porque eu acho que as pessoas talvez entendam os detalhes, né? Eu sei que algumas pessoas não querem nem ouvir algumas coisas, querem ouvir só a saída mesmo e tudo mais, mas eu vou contar o que aconteceu. Bom, eu fui para o quarto, né? Primeiro eu sentei na cama e fiquei fazendo um pouquinho de meditação, né? Isso eu estava do lado esquerdo da cama. Está tudo bem. Depois eu deitei, né? Deitei e comecei a fazer uma respiração rápida. Foi muito rápido, né? Eu levei mais ou menos uns 20 segundos para sair do corpo, né? Quando eu saí do corpo, aquele ruído que sempre acontece, que é um barulhão, né? E eu vou vendo também muitas coisas, né? Eu vejo normalmente um tubo, como se fosse um canal, onde a gente vai entrando nele e de repente você sai dele, né? E quando você sai dele, você está acima do teu corpo, mas você está aprisionado nos 4 metros, né? Tem uma coisa que acontece, às vezes, que você sai e sente que você está aprisionado, você está preso, né? Mas isso aí, com certeza, comigo já não acontece mais, porque eu saio, né? Fico nesse ambiente que eu estou falando, acima do meu corpo, depois eu me desloco e vou direto para cima da casa, né? Então, não tinha muito que ficar preocupado com isso, né? Eu saí, fiquei acima da casa e daí, quando eu ultrapasso o limite da casa, aí eu saio para 300 metros, mais ou menos, de altura. Esses 300 metros, para mim, eles são importantes, porque nesse local, principalmente, que eu morava, não tinha muito prédio, né? Não tinha prédios. Então, para mim, 300 metros era uma coisa muito boa de eu fazer, né? Bom, nesse dia eu subi, cheguei nos 300 metros, falei, bom, agora eu vou fazer um pequeno passeio aqui no local onde eu moro, né? Algumas vezes eu fiz isso, em outras experiências, mas normalmente eu conto elas sempre como se eu fosse para 300 metros, depois me deslocasse para algum lugar, né? Mas aí eu comecei a rodar no local.
eu faço isso muitas vezes no lugar onde eu moro, para ter uma noção do local onde eu estou, para poder ver com clareza todas as coisas. Bom, aí eu fiquei fazendo uma circunferência, né, que é o que eu costumo fazer, e olhando para baixo, e flutuando e olhando para ver exatamente onde eu estou, né? Talvez isso seja uma coisa necessária, né, para a gente poder fazer as coisas que a gente quer e voltar depois no local onde a gente estava, né? Então, eu fiz isso, né, olhando para baixo. Eu não vi nada de diferente, né? Não vi coisas que eu tinha sempre a expectativa de acontecer, de ter alguém, de ver alguém fazendo alguma coisa que não fosse legal, né? Sei lá, ou ver alguém observando alguém, qualquer coisa assim, né? Bom, mas eu fiz isso, não vi nada demais, vi só algumas pessoas andando na rua e voltei ao meu ponto inicial de 300 metros, que para mim ele fica muito marcado ao ponto de quando eu chego nele, eu sei exatamente onde eu estou, né? Isso para mim é uma coisa, é mais um estudo que eu faço, né? Caramba, como é que a gente pode se sentir, né, num local onde não existe nada, só existem os referenciais visuais e é só isso, né? Apesar que, óbvio, que você vê energia, você vê um monte de coisas, mas eu fui para lá de volta, né? E aí falei, bom, agora eu vou continuar minha projeção astral, né? E seguir rumo à selva, rumo àquele local que eu já citei antes, né, onde eu tinha visto discos voadores. Fui exatamente no ponto da árvore, né, aquela árvore imensa que tem lá, que é uma árvore que para mim passou a ser um símbolo depois, né? Fui até ela, chegou lá, eu contei mais ou menos, né, alguns metros, né? Na verdade, eu contei 2.000 metros. Depois da árvore, eu fui 2.000 metros. E aí eu fui continuar minha pesquisa com relação aos discos voadores. E me afundei na terra de novo, né? 2.000 metros dessa árvore, me afundei na terra. E fui com tudo, né? Eu creio que eu devo ter submergido uns 1.000 metros, mais ou menos, né? E nesses 1.000 metros que eu cheguei, eu comecei a fazer círculos, né? Esses círculos para ver se eu via ou encontrava alguma coisa. Mas rodei 500 metros assim, né? Fazendo esse círculo, rodei 500 metros. Isso é tudo suposição minha, né? Eu calculei que seriam 500 metros, mais ou menos. Isso porque, antes de eu descer na terra, eu sempre olho em volta e vejo se existe alguma coisa que está mais ou menos a essa distância. Aí, quando você desce, se você olha para cima, você sabe onde você está. Mais ou menos você sabe onde você está. E rodei, né, os 500 metros, mas não encontrei nada, né? Eu vou descer mais alguns 1.000 metros, né? Aí desci mais 1.000 metros, mais ou menos. Então eu estava mais ou menos 2.000 metros de profundidade e circulando para ver se eu via alguma coisa. Eu fiz a mesma experiência, né? Aí falei, bom, mas eu não estou satisfeito com isso, eu vou descer mais 500 metros. Então foi um negócio parece bem esquisito, né? Fazer essa coisa de descer 1.000 metros, depois descer 500, mas eu fui, desci mais 500 metros, e aí comecei a circular
até atingir 500 metros de distância, né? Mas não encontrei nada, absolutamente nada. Isso porque eu estava a 2.000 metros dessa árvore, né? Já tinha descido tudo isso que eu falei. Tinha descido mais ou menos 2.500 metros. Falei, vou descer a mais 500 metros e continuar a minha prospecção. Minha prospecção era desse jeito, né? Eu começo do zero e vou indo até chegar nos 500 metros. Fiz a mesma coisa, mas não encontrei nada, nada, nada. Então, eu falei, eu acho que eu vou parar por aqui, mas na minha subida, eu vou subir fazendo exatamente, eu vou subir assim, entendeu? Para ver se eu encontro alguma coisa. Isso é tudo uma experiência que eu fazia, né? Eu comecei a subir fazendo esse círculo, né? E fui até em cima. Quando chegou em cima, eu me direcionei para o ponto que eu tinha descido, né? E aí eu falei, bom, agora eu vou subir. Aí subi, não consegui ver nenhuma nave, né? Porque não era o momento. E aí eu falei, bom, então agora vou subir 300 metros de altura. Subi 300 metros, me desloquei até a casa, né, onde eu morava. De 300 metros de altura, eu resolvi descer. Eu reconheço que eu pulei alguns itens quando eu falava, né? Porque eu creio que as pessoas ficariam até cansadas se eu começasse a detalhar mais. Mas no futuro não tão longe assim, eu vou continuar falando mais detalhes para a gente poder entender melhor como funciona o processo da projeção astral, né? Eu desci no meu corpo, né, direto, né? As coisas são muito rápidas na dimensão astral. Parei, desci, entrei no meu corpo, né? Sentei na cama novamente e peguei o meu bloquinho de anotação e redigi tudo que eu fiz, né? E foi isso.